$76,58 lá em Londres, e o minério de ferro lá em Dalian fechou em alta de 0,79%, 828 yuan chineses. E agora vamos chamar o nosso segundo convidado de hoje, né, aqui no nosso closing da BMC, o Enrico Cozzolino, sócio e head de análise da Levante Investimentos. Enrico, muito bem-vindo, muito obrigado por sua participação e bem-vindo ao closing aqui da BMC. Obrigado vocês, sempre um prazer estar com vocês. Enrico, dia complicado hoje para o Ibovespa, reforma tributária na pauta do mercado. O que você está achando desta reforma? Existe um risco de tributação de lucros e dividendos, e como o mercado você acha que vai reagir a essa hipótese? Muito bom. Acho que esse é um dos focos aqui locais, né, que a gente teve essa queda hoje, né, a reforma tributária que sempre foi tão aguardada, né, e acho engraçado a gente discutir isso, deveria ser discutido há 30 anos atrás, né, mas acho que o mercado foi muito no ímpeto, né, das pautas avançarem, né, a gente viu um mês bastante positivo, fechamento do semestre agradando o mercado, acho que muito pelo fluxo, né, e pela calmaria política no cenário local. Acho que não tem clima, né, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, para a tributação nesse momento, né, mas é uma grande questão como o governo, né, vai ser capaz e quais outras medidas ele vai fazer para restabelecer, né, alguns dos itens ali que, em teoria, serão cortados, né? Então, um nível menor de arrecadação, o mercado não se preocupou ainda com isso, né, o lado fiscal que vai ser bastante importante a gente olhar, e essa queda, né, acho que é só uma pequena realização de lucros no dia de hoje, mas que reflete ainda uma série de dificuldades e de pontos importantes que essa reforma tributária vai ter que abordar, Carlos. Agora, Enrico, vamos falar um pouco das ações, como estão se comportando hoje, né? Porque temos ações de varejo, né? Magalu, Via, estão sofrendo muito, a Goi e a Azul também estão entre as piores do dia. Você acha que o setor de serviços já está esperando um aumento da carga tributária, como muitos analistas estão indicando, e por isso que as ações estão sofrendo? Eventualmente vocês acham que vai continuar essa queda nas próximas semanas, caso essa reforma seja aprovada? Acho que esse é um dos pontos bastante comentados no mercado, a gente olha isso com bastante atenção. Eu gostaria talvez de trazer um outro atributo, né? A gente viu uma recuperação forte, né, dessas empresas e o mercado contando, né, com a queda da inflação, né? Então, ainda não entrando em tributos ou maiores dificuldades, eu acho que só a inflação por si só já impõe uma certa dificuldade, né? Então, o mercado sempre se antecipando, indo numa expectativa de melhora, indo na expectativa de que os juros deve cair, né, e precificando, colocando isso de forma antecipada na conta, né? Eu estou na ponta de maior cautela e esperando para ver, né, o que de fato vai acontecer com a inflação, e eu acho que nesse momento eu acho que é isso que penaliza ainda as empresas, seja nessa realização de lucro do dia de hoje, como a gente viu, ou a mais longo prazo ainda, né? Perfeito. David Martins, sua pergunta para o Enrico. Henrique, é um prazer estar falando contigo. Batendo mais um pouquinho aqui com relação à reforma tributária. Por mais que ela já esteja ali no Congresso há um bom tempo, e como você bem trouxe, é uma necessidade do nosso país, né? A gente evoluir em questão de produtividade, tirar um pouco essa complexidade da tributação. Mas vocês estão observando esse movimento assim, muito veloz para votação, para aprovação, e deixando muitas interrogações aí para a população. Isso trazendo um risco adicional que não é necessário nesse momento, né? A gente viu até uma certa melhora nos últimos 60, 90 dias de diversos pontos, diversos fatores, porém havia essa necessidade, né, dessa velocidade para aprovação. Qual é a leitura de vocês da Levante? Excelente pergunta, né? Inclusive eu comentava isso ontem, né, com um tributarista, né, sobre isso, e ele me levantou essa questão, né? Acho que não é uma reforma da forma de fato que vamos precisar, né, de que precisamos, né? As coisas estão realmente bastante avançadas, né? E quando a gente tem projetos geralmente a toque de caixas, né, a toque de caixa, isso sai longe daquilo que é o ideal, né? E a gente viu isso na história do mundo e na história recente brasileira também, né? Inclusive
o mercado tem comemorado fatos, né, como foi a questão do arcabouço fiscal, né, ele não é o ideal, mas ele não é tão ruim quanto se esperava, né? A gente entrar num caso específico de empresa, né, Petrobras, mudança na política de preços é ruim, né, na visão do mercado, mas não foi tão ruim quanto esperava. Então, como você bem observou, esse voo recente do mercado, né, foi com base nessa expectativa. Eu compartilho dessa opinião que é longe de ser aquilo ideal, né, mas historicamente os mercados avançam com aprovações, né, com consensos políticos, né, entraves políticos, né, como ficou escancarado na época da Dilma, né, do impeachment, né, aquela trava, seja de reforma, seja de discussões, é pior do que avanços pequenos, né, como possivelmente teremos também na reforma tributária. Perfeito. Henrico, fica com a gente, porque eu queria só chamar o nosso convidado também de hoje, o Pedro Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro. Ainda não está conosco, então daqui a pouco chamo o Pedro, que na produção disse que ainda não está pronto aqui para entrar. Então, continuando, Henrique, o nosso papo sobre a reforma tributária. Aliás, queria te perguntar uma análise sobre as ações que hoje estão subindo mais, as poucas, né, que estão subindo hoje, né, que são ações do setor de infraestrutura, ou melhor, são do setor de construção, né, a EZTEC e a MRV, se não me engano, e temos também a CPFL. Você acha que isso tem a ver com a reforma ou tem outras razões pelas quais o setor de construção e energia está subindo hoje? Perfeito. Bom, vale lembrar, né, também que a Bolsa Brasileira ela ainda é barata, né, apesar desse fluxo positivo, essas valorizações recentes e a queda mesmo de hoje, né, a gente está falando de companhias descontadas, né? Eu uso isso para justificar talvez a alta hoje no setor de construção civil, né? A gente vê um setor extremamente dependente, né, de crédito, de juros, né, muito impactado pela inflação, que foram e são, né, problemas muito relevantes aqui no Brasil historicamente, né? E essas ações, de fato, né, se encontravam muito descontadas, até se a gente utilizar uma simples análise ali de valor do book, né, dessas empresas, valor em projetos, em terrenos, em projetos a entregar, né? Essas empresas historicamente baratas. Eu acho que num dia de maior cautela, né, o mercado procura aquilo que tem uma relação de risco-retorno melhor, né, e fundos que devem estar alocados, né, em ações que estão dentro do Ibovespa podem fazer essa migração, encontrando ainda empresas do setor de construção no dia de hoje, ao meu ver, baratas, né? Então, acho que isso justificaria um pouquinho da valorização hoje, né? No caso do setor de energia, historicamente de baixa volatilidade, aquele setor defensivo, hoje a gente teve só um único exemplo, né, talvez se ajustando ali às performances recentes, né, como é o caso do destaque que você trouxe hoje em EZTEC, né, a gente viu altas aí bastante expressivas, até maiores em outras construtoras, se a gente olhar janelas maiores, como é o caso da MRV. Igor, você falou agora dos fundos, né? Eu estava dando uma olhada aqui, uma notícia que acabou de chegar aqui. Hoje foi um dia de recorde amargo para a indústria de fundos. Foram divulgados os dados do primeiro semestre do ano. Os fundos tiveram a maior saída histórica de recursos, 205 bilhões de reais a menos. Esse valor foi divulgado pela Ambima, e isso é então um resultado muito negativo, né, para a indústria brasileira de fundos de investimentos. O que você acha desse número e o que esperar também para os próximos meses, né, para esse segundo semestre? Juros vão cair, mas vão continuar por volta de 12%. Então, se você acha que vamos ter uma continuação nessa retirada dos fundos, ou as coisas podem mudar até o final do ano? Bastante curioso, estava olhando aqui em conjunto, né, esses dados e eu acredito em algo mais pontual, né? Eu falei no início do programa, né, do lado cauteloso, esperando para ver de fato a inflação arrefecer e esses juros cair, mas de fato a gente está naquele cenário de retomada econômica, né? Então acho que
retirada, né? Pensando no exemplo que a gente deu do setor de energia elétrica, né? A saída de risco, né? Eu acho que em momentos de alta bastante forte do mercado, em tão pouco tempo como a gente observou, é algo normal, né? E a gente começa a ver contrastes de dados pelo mundo, né? Que não me deixam estar do lado do pânico, né? Estou do lado cauteloso. Hoje saiu o ADP, relatório de empregos nos Estados Unidos vindo forte ainda, né? Então aquela discussão se era um hard landing ou soft landing, né? Parece que é o happy landing, na verdade, né? A gente está tendo emprego forte e inflação ainda alta ali, né? Então esse contraste de dados, como que você bem trouxe da indústria de retirada aqui, mostram, ao meu ver, né, essa retomada econômica que a gente está vendo, que vem gradualmente acontecendo, né? O dado positivo, se a gente contrastar com a indústria de fundos locais, é que Nasdaq, né, teve o melhor desempenho aí das últimas 4 décadas, né? Então volta aquele furor da tecnologia, o ChatGPT trazendo algumas ânimos, né? Voltou a discussão da inteligência artificial, algo que foi precificado errado, né, na história recente. A gente viu a pandemia corrigindo essas ações e hoje mais uma tech, a NVIDIA, entra para o grupo seleto daquelas que valem mais de $1 trilhão. Então, acho que esses contrastes, né, esses momentos de queda forte de bolsa, né, expectativas futuras e reações muito positivas, elas são bem comuns em cenários que podem indicar uma retomada na realidade, né? Acho que não sendo muito otimista, ou tendo um discurso otimista, mesmo porque eu estou do lado bastante cauteloso quanto à inflação e juros, eu acho que esse contraste, esses números ruins que você trouxe para a indústria indicam isso, né? Tivemos um último mês muito positivo em renda variável, né? A realização de lucro, ela costuma acontecer, né? Acho que é cedo para a gente cravar essa queda de hoje como uma volta do Ibovespa a 100 mil pontos. Perfeito. Desde Martins, sua pergunta. Henrico, e com relação a, complementando o segundo semestre, você vê com boa perspectiva Ibovespa, investimento internacional, pensando nos Estados Unidos, por mais que o Fed tenha trazido, né, esse tom mais pesado aí na ata de 2 aumentos, o mercado já estava esperando o encerramento desse ciclo de alta de juros por lá. Você acredita que para renda variável teremos aí um bom segundo semestre? Isso deve continuar também para 2024, principalmente olhando o Brasil, fechamento da curva de juros, por mais que a gente ainda aguarde, né, o arrefecimento da inflação. Como está sendo a leitura da Levante? E também se você puder trazer alguns setores que ficaram para trás, que não acompanharam essa pernada que nós tivemos do Ibovespa, até em small caps também subiu muito forte. Então, tanto uma leitura de renda variável para o segundo semestre, Brasil e internacional, como também setores que ficaram para trás e têm oportunidade para os investidores. Perfeito. Bom, a gente, começando de trás para frente, né, Vale, por exemplo, é uma empresa que está extremamente descontada, a alta do Ibovespa foi sem ela e ainda nessa discussão, né, está barato por um lado, mas tem uma questão bastante incerta quanto demanda, né, da commodity, né? Então acho que esse é um principal ponto, relaciona aí com o mercado externo, China sendo o principal consumidor, né, desta commodity, né? Então não podemos desconsiderar a Vale ali, que praticamente em mineração, né, acho que seria o setor ou por ela ter um peso tão relevante no Ibovespa, acho que é algo que ficou para trás. Quando a gente olha para um segundo semestre, eu acho que o mercado acaba errando em suas expectativas, né? De fato, talvez eu não fui o único que ficou surpreso ali, né? Com PIB positivo, revisão de nota de Brasil e um Ibovespa na casa dos 120 mil pontos, né? No último mês. Então a gente está falando de uma expectativa de mercado que às vezes ela é irreal, né? O cenário passado o semestre ele não é muito diferente do início do ano, ao meu ver, né? Então a gente inicia o ano, né, um Ibovespa a 100 mil pontos de uma bolsa muito barata, a 120 uma relação de risco-retorno menos favorável e com upsides talvez menores, né, do que os 100 mil para buscar um fechamento a 130, vamos supor, no fim do ano, né? Mas ainda é um cenário de melhora com volatilidade, né? Acho que é um outro ponto importante, que a volatilidade que sumiu, né? Se a gente pegar o VIX como um índice referência, né? Aquele índice do medo, conhecido por ser de precificação de opções
Americanas, a gente viu mínimas aí bastante intensas, né? Mostrando que a volatilidade nos mercados diminuiu, né? Acho que isso é algo que vai se intensificar novamente para o segundo semestre, então acho que a única certeza que a gente tem é a constante mudança, né? Eu acho que essa retomada da volatilidade ela ocorre e as relações de risco-retorno, né? O mercado sempre vai procurar relações de risco-retorno justas, setores, como você comentou, aqueles que ainda não andaram, né? Relações de risco no setor de construção, que ainda tem mais para subir, e isso tudo vai gerar volatilidade, né? Pode ser a indústria de fundos diminuindo num dado que a gente trouxe, pode ser um PIB surpreendendo para cima, seja pelo lado do agro, mas a gente ainda entende esse cenário como de recuperação e não, de fato, um cenário de um hard landing. Perdão. Enrico, eu agora queria só te perguntar sobre duas empresas específicas. Vamos ver se, não sei se vocês têm cobertura dessas duas, é relevante, mas vamos ver. A BRF e o IRB, né? Porque a BRF, hoje tivemos a notícia aqui, a BlackRock elevou sua participação acionária na empresa, superou 5% do capital total, né? Agora tem 4.416.627 ADRs, e no total, então, tem 5,02% do total de ações de emissão. Então, mesmo assim, a BRF hoje está entre as maiores quedas, né? Perde 5,47%. Então, a primeira pergunta é, o que vocês estão achando da BRF e, eventualmente, do setor de proteína animal como um todo? Bom, de forma geral, a gente pode falar também, né, o setor descontado, a gente tem players grandes ali, né, um setor que tem margens baixas, margens comprimidas, e isso, de fato, ao meu ver, né, pensando numa economia normal, numa economia funcional, é o principal calcanhar de Aquiles ali do setor, né. Por outro lado, a gente entende do potencial, né, de crescimento e de alcance dessas empresas, seja tanto no mercado doméstico quanto na parte de exportação. Especificamente em BRF, a questão de dólar, né? Eles têm um problema ali, um dólar histórico, e isso talvez no dia de hoje, né, tenha reforçado a queda da companhia, né? A outra empresa que você me perguntou foi IRB, né? IRB, bom, acho que depois do evento ali, né, que não é tão distante assim do nosso Ibovespa, né, das fraudes, das declarações ali envolvendo a questão da Berkshire Hathaway entrando ali, isso sendo uma mentira, né, divulgada a mercado, tudo isso danificou bastante a parte de governança da companhia, né? A gente entende que empresas sem governança realmente fica difícil de você calcular se estão descontadas ou não e qual seria um preço-alvo ideal, né? Exemplo do que aconteceu recentemente em Americanas, né? O quanto você pode de fato confiar naquelas informações, né? Então acho que é um detalhe importante. IRB tem se recuperado, né? E aí evidente que eu não posso afirmar isso com certeza, mas talvez o mercado, entendendo que teria exagerado na queda decorrente dos fatos aí que foram esclarecidos, né, nos últimos anos, talvez tenha sido um movimento, né? Tivemos o fato também da mudança, né, dos diretores ali, né? Voltou um nome importante, talvez o mercado entendendo que isso poderia ser um passo à frente num compliance, né? Numa prestação de informações mais esclarecidas, em recuperar a imagem da companhia, tá? Mas não temos cobertura na Levante Ideias Varejo, né, do papel. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer com esse papel e com certeza voltaremos a falar com o Enrico Cozzolino, sócio e head de análise da Levante Investimentos.